Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês agora para que a gente possa observar e conhecer a realidade do que está vivendo-se aí neste meio, onde o povo está seguindo seus líderes. Quero que você abra os olhos. Você que é cristão, eu estou aqui para convidar você que é cristão, para lhe advertir. Os religiosos vão continuar no seu caminho, vão continuar na sua busca. Os religiosos não estão preocupados em conhecer a verdade. Mas eu quero chamar você agora, porque eu quero lhe mostrar algo que você precisa conhecer, meu irmão. Algo que você precisa ser instruído, ser advertido, para que você não continue dentro do anátema, do erro, do engano, pensando que está na verdade de Deus. Quero convidar você a ouvir um áudio que eu vou colocar aqui agora para você. Eu vou soltar o áudio, quero que você preste atenção nesse áudio, porque eu vou estar trazendo uma explicação neste áudio para você. Eu quero que você escute esse áudio. Isso aqui eu chamo de doutrinação assembleiana, presta bem atenção. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleianos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo que é a única que vai para o céu, eu não estou falando nada disso. Mas quem está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. E os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Meus amados irmãos, eu quero que vocês analisem esta fala. Esta fala é de um líder, de um pastor presidente de um ministério grande aqui de Recife, que é o Ministério Assembleia de Deus Pernambuco. Eu já coloquei esse vídeo na íntegra aí para vocês assistirem. Vejam só que cobrança que esse pastor presidente faz aos seus liderados. Aqueles que vão estar na frente do povo ensinando o que ele determina. Meus amados irmãos, vocês ouviram o áudio, vocês ouviram falado pela voz, pela boca do próprio que preside esse ministério. O que eu quero convidar vocês aqui é para que vocês entendam uma coisa. Observe. 3 coisas que ele fala aqui que faz você não se submeter ao senhorio de Cristo. Você que está aí como liderança, como líder neste grupo, submisso ao que ele determina. Você que está aí sendo guiado, sendo doutrinado e vivendo uma vida de submissão, de consagração, de devoção, de obediência ao que ele determina, você não está seguindo a Cristo. Vou mostrar 3 pontos aqui que ele falou que não condiz para um discípulo de Cristo, nem para a igreja de Cristo. Primeiro, ele vai dizer assim, que os obreiros de lá têm que criar os seus filhos para que eles sejam, ele diz, assembleano. Os obreiros, o cristão, tem que criar o seu filho para que ele seja cristão. Não é nenhuma denominação, não é nenhum seguidor, não é nenhum devoto de igreja, irmãos. Nós temos que ensinar nossos filhos de Cristo, para que os nossos filhos sigam e sejam fiéis a Cristo, não é a igreja. A igreja é o local onde você está aprendendo, a escola espiritual, tem que ensinar, não é para ser fiel à igreja, é a Cristo. Mas ele diz assim, todos os obreiros desse ministério, Assembleia de Deus Pernambuco, Recife aqui, né? Ele determina, tem que ensinar os seus filhos para que sejam assembleanos. Olha a ditadura, olha a determinação do homem. Olha o homem determinando algo que faz você desviar-se da verdade de Cristo. Outro ponto que ele fala nesse áudio aqui, nesse vídeo que eu botei aqui, estou agora levando uma explicação muito mais clara e ampla para você entender. Olha o que ele diz. Ele diz assim, todo obreiro desta igreja, deste ministério,
tem que ser fiel à doutrina da igreja. Ele fala assim. Ele diz, tem que ser fiel à doutrina da igreja. Olha para aí. Não é a doutrina de Cristo, não. Você percebe que ele não cita Jesus nem um minuto. Você percebe que ele não leva ninguém a ser submisso a Cristo. Ele orienta o povo, ele manipula o povo, ele determina para o povo ser fiel à igreja, ao ministério, que eles que presidem. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? Você que é dentro dessa manipulação, você precisa abrir os ouvidos para ouvir a verdade, meu amigo. Saia enquanto é tempo do cabresto, da direção, da idolatria, da veneração, do caminho dos homens. Você tem que ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo tem que ser fiel. É a Cristo, não é a doutrina de igreja. É a doutrina de Cristo. Esse pastor vai dizer, que é o pastor presidente desse ministério, Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, ministério aqui em Recife. Ele vai dizer que todos os obreiros que estão na frente ensinando o povo tem que ser fiel à doutrina da igreja, Assembleia de Deus, irmão. Isso é um absurdo, isso é uma seita, isso é uma heresia, isso é um desvio do senhorio de Cristo. Tais que estão lá dentro servindo ao ministério não servem a Deus. Fica com raiva não, você quer daí. A verdade é essa, meu irmão. A verdade é essa, não adianta você argumentar porque aqui servimos a Deus, somos mais santos, é mentira. Você está servindo o homem, você está sendo devoto ao homem, você está querendo mostrar sua santidade ao homem, não é a Deus, porque santidade para Deus é através de Cristo, não é de vida de igreja. Outro ponto que esse pastor presidente desse Ministério Assembleia de Deus Recife, ele fala. Meu irmão, não bula não, você está tocando no ungido de Deus. Rapaz, sai dessa mentira. A autoridade não é quem é pastor presidente, não é pastor nem nada, a autoridade é quem está na palavra. E nós temos autoridade quando estamos na verdade para refutar, para corrigir, para repreender todos esses mentirosos, falsos mestres, enganadores, avarentos, gananciosos, que fazem um grande negócio de vocês que não têm entendimento, a quem vocês servem, a quem vocês são devotos, a quem vocês mostram temor e obediência. Não é a Cristo. Eu sou devoto de Cristo, praticante da doutrina única, que é a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma. Olha o que esse pastor presidente vai dizer. Olha outro ponto que ele diz. Ele diz que a escolha quem faz não é Deus, é eles. É o ministério que escolheu os homens lá para ser os ministros. Ele diz, e vocês têm que jurar. Ele fala no texto. Vocês têm que jurar fidelidade à igreja, Assembleia de Deus. Meu irmão, isso é um absurdo. Por isso que eu digo, esse povo está dentro de uma seita com o nome de igreja evangélica. E ainda diz que é de Deus. De Deus coisa nenhuma. Igreja de Deus não é nenhum ministério. Está no áudio. Vou botar de novo para você ouvir, para você ver. Está aqui no vídeo. Não vou mostrar porque não interessa mostrar. É você ouvir o que está sendo dito, ensinado e determinado pelos homens. Está aqui, eu já botei o vídeo aí mostrando, mas tem alguns irmãos que rebatem, porque são cegos, defendem, não é a doutrina de Cristo. Estão defendendo, são os seus líderes, os seus... Escuta aí. Presta bem atenção. Escuta. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano. Isso é o pastor presidente desse ministério falando. Olha o que ele diz. Criar os seus filhos para serem assembleanos. Tem que ser assembleano, não é cristão não. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Olha, exalta. Fiel à doutrina e à igreja. Ele fala a doutrina aí, mas depois ele diz que é a doutrina da igreja, não é a de Cristo. Fiéis Olha. à doutrina da igreja. Fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus... Ele está dizendo, vocês têm que ser fiéis à doutrina da igreja. Fiéis à doutrina da igreja, Assembleia de Deus. Meus irmãos, isso é uma heresia, meus irmãos. Nós não fomos chamados por Cristo para ser fiel a nenhuma igreja, para ser fiel a nenhuma doutrina de homem dentro de igreja nenhuma. Nós somos chamados por Cristo para seguir e ser fiel à palavra de Cristo, à doutrina de Cristo. Nós fomos chamados para ser cristão, não foi para ser membro de igreja, religião nenhuma.
Olha o que esse pastor fala e o povo não está nem aí. O povo, glória a Deus, aleluia, amém. Estão lá venerando e idolatrando seus líderes, suas igrejas, vivendo suas doutrinas, seus usos e costumes, seus caminhos anátema. Ainda diz que são de Deus? Rapaz, é muita gente cega, viu? É muita gente que vai se envergonhar no final do labor desta vida, dentro dos seus caminhos, pensando que estão seguindo a Deus. Por isso que Jesus vai dizer, vocês só serão meus discípulos se guardarem verdadeiramente a minha palavra. A doutrina de Cristo que tem que ser guardada fielmente, não é doutrina de igreja. Aí teve um adepto da religião que escreveu aqui no comentário do vídeo que eu botei, não, mas tem que ser fiel à igreja. Nós não somos fiéis à esposa, ao trabalho, aos governantes, temos que ser fiel também à igreja. Aonde Jesus mandou isso? Aí o cara já vem querer confundir, já vem botar um compromisso no relacionamento pessoal do homem com a mulher, já vem botar o compromisso da fidelidade do trabalho, de ser fiel ao seu chefe, ao seu patrão. Aí o cara vem agora botar, não, mas tem que ser fiel à igreja também. A igreja de Cristo, dentro da fidelidade e a doutrina, é uma só. É uma só. Eu não devo ser fiel a ninguém com outra doutrina, é a de Cristo. E essa Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, essa igreja é uma seita. Fica com raiva, meu irmão, quem quiser. Eu não estou aqui para agradar o homem. É uma seita exclusivista. Tudo aquilo que os homens fazem dentro dos seus grupos, que dizem que é de Deus, que é exclusivo, é seita. E isso aqui você ouviu aqui. Eu não estou falando coisa com coisa. Não é só a Assembleia de Deus, não. É outros ministérios aí religiosos. É Deus é Amor. É a Congregação Cristã do Brasil. É a Adventista do Sétimo Dia. Tudo é seita. Saiam desses caminhos. Deixem de ser discípulos de igreja, de religião. Deixem de ser seguidores de homens. Sigam a Cristo. Sejam fiéis à doutrina de Cristo, sejam cristãos e não nenhuma placa de igreja. O povo está aí defendendo suas igrejas, seu ministério. Olha os vídeos aqui no Face. O povo defendendo o ministério da Congregação Cristã do Brasil. Outro defende o ministério da Igreja Deus é Amor. Outro defende o ministério da Assembleia de Deus Pernambuco. Sei lá qual é. Tanta Assembleia de Deus aí. Que de Deus só é aqueles Deus conhece os que são seu. E quem é de Deus não é quem está dentro de Assembleia de Deus. Quem é de Deus é quem está em Cristo. Guardado e selado com o Espírito Santo. Essa é a igreja verdadeira. E essa igreja tem que ser fiel. Não é a doutrina de nenhum ministério. É a doutrina de Cristo. O pastor presidente dessa igreja é Jesus. Ele é que é o cabeça. E nós temos que ser fiel, submisso a Ele. Jurar fidelidade a Ele. Não a igreja nenhuma. Você que está dentro dessas congregações, abra os seus ouvidos. Fique atento. Analise o que esses homens estão ensinando para vocês. Se não for a doutrina de Cristo, saiam daí imediatamente. Vocês estão sendo chamados para seguir o homem dentro do ministério, não é a Cristo pela palavra. Tem muita gente que é religioso, adepto de religião, seguidores, discípulos, prosélito dos homens. Foi o que Jesus disse a tais religiosos no período de Jesus, que eles faria do povo filhos do inferno, 2 vezes mais. Esse povo que está aglomerado e idolatrando, venerando o homem dentro do ministério, estão se tornando filhos do inferno 2 vezes mais, porque esses é os que mais negam a Jesus e são os que mais dizem que é tudo para a glória de Deus, que está servindo a Deus, que é o verdadeiro povo de Deus. São esses que os que mais combatem contra a verdade, os que mais negam a Jesus, são tais religiosos que vivem seguindo seus líderes dentro dos seus ministérios, sendo devoto e praticante, não da palavra, mas de usos e costumes de igreja. Aqui é a verdade, meu irmão. Aqui você ouve a verdade. É o ministério que Deus me deu. Levar a luz de Deus diante dessas trevas que o povo está vivendo. Levar a luz de Deus diante dessas trevas que está sendo propagada e pregada aí por muitos mentirosos que diz que é ungido de Deus. Que é o anjo da igreja. Qual igreja? Só se for a igreja dele. A de Deus não. A de Deus não. O cara vem dizer, não, você aqui tem que jurar, olha para aí o que ele diz. Você tem que jurar fidelidade à igreja Assembleia de Deus. Guardar com fidelidade a doutrina da igreja Assembleia de Deus. Meu irmão, eu não estou aqui me dirigindo
para o ministério pessoal da Assembleia de Deus. Eu estou aqui refutando o ensino maldito que tira você que está aí dentro da direção de Cristo, do senhorio de Cristo, porque o homem tem que levar o povo a guardar fidelidade, a jurar fidelidade. Não é a doutrina de igreja, é a doutrina de Cristo. Esse líder, se ele fosse um homem de Deus, verdadeiramente, ele não estava defendendo o seu negócio, seu patrimônio, sua empresa, Assembleia de Deus. Ele estava levando o povo a ser fiel, a jurar fidelidade a Cristo, a palavra de Cristo, não a doutrina de igreja, nem a homem dentro de igreja. Não se doa não, meu irmão. Ouça a verdade e se converta, se quiser ir para o céu e ser de Deus. É um absurdo, gente. A maioria dos líderes estão fazendo isso com o povo. E a multidão vai porque escolhe o caminho da maldição. Não escolhe o caminho da bênção. A multidão vive essa mentira em nome de Deus, dentro desses ministérios, submisso e sendo devoto, praticante, idólatra, venerando homem. Aonde consagram sua vida não é a Cristo. Diz que Jesus é o Senhor, mas é da boca para fora. Porque não guardam a doutrina de Cristo. São mais fiéis à doutrina da igreja, onde eles estão, e não à doutrina de Cristo. A própria palavra, o próprio Jesus disse que nós temos que guardar a palavra dele, é a doutrina dele para ser dele. Quem é de Deus é quem guarda a doutrina de Cristo, não é quem guarda a doutrina de igreja nenhuma. O próprio apóstolo Paulo nunca cobrou de ninguém fidelidade e nem submissão à doutrina de nenhuma igreja evangélica. Paulo levava o povo a se submeter a Cristo, a guardar a doutrina de Cristo, a examinar a doutrina de Cristo e a repudiar todo aquele que vinha com doutrina, com ensinamento que não condizia com a doutrina de Cristo. Paulo orientava os irmãos, não receba, não importa quem é o indivíduo, pode ser pastor presidente, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser até o próprio Paulo, que venha trazer outro ensino que não seja aquele que Cristo nos trouxe. Não recebam. Pode vir um anjo do céu, pode vir revelação, pode vir profeta, pode vir quem for com o nome de que é de Deus, se não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Os apóstolos nunca cobraram submissão, fidelidade a nenhum dos discípulos de Cristo, porque a igreja não é de homem, a igreja é de Cristo, a igreja não é de ministério algum, a igreja é de Cristo. Os apóstolos nunca cobraram fidelidade a ninguém para eles, porque eles pregavam para o povo. A autoridade de Cristo não é de igreja, a doutrina de Cristo não é de igreja. E o cara vem, um pastor presidente do ministério, cobrando dos seus liderados para que ensine o povo assim também, que eles têm que jurar fidelidade. Olha para aí. Olha para aí. Agora eu pergunto, vê só, esses homens nesse ministério estão pregando debaixo do senhorio de Cristo ou debaixo do senhorio do homem? Vai pregar alguma coisa que contraria o que essa igreja prega, o que essa igreja tem como princípio. Se tiver na verdade de Cristo, eles desprezam porque eles estão mais fiéis a guardar e praticar a doutrina da igreja, não é a de Cristo. Esses homens dentro dessas igrejas não estão sobre o senhorio de Cristo. É por isso que é uma veneração, é uma bajulação, porque o nosso pastor presidente, receba um abraço do nosso pastor presidente, receba a paz do Senhor, não é de Jesus, é do nosso pastor presidente. Por quê? Porque são bajuladores atrás de cadeira, atrás de posição, atrás de glória, atrás de púlpito, atrás de estar tendo cargo no meio desses ministérios malditos. Eu estava no ministério que eu entreguei, meu irmão. Eu entreguei. Eu tinha salário, eu tinha casa, eu tinha veículos dados pelo ministério. Eu entreguei. Sabe por quê? Porque o ministério queria que eu colocasse regras para o povo que não estava dentro da verdade do Evangelho de Cristo. E eu não me submeti, porque eu busco agradar a Deus e não a homem. Eu não tenho compromisso com o ministério que não tem compromisso com a doutrina de Cristo. Todo ministério que eu estiver, para poder estar compromissado com ele, ele tem que estar compromissado em primeiro lugar com a doutrina de Cristo. Não é com doutrina de igreja nenhuma. Eu não declaro fidelidade à doutrina de igreja nenhuma. Eu declaro fidelidade a Cristo, unicamente a Cristo. E eu vou cumprir o meu trabalho dentro de qualquer ministério se estiver fiel à doutrina de Cristo. Não venha me trazer jurar fidelidade à igreja nenhuma, não.
Eu não juro fidelidade a igreja nenhuma, guardar a doutrina de igreja nenhuma. A minha fidelidade é a Cristo e guardar a doutrina de Cristo, não é doutrina de igreja. E eu, como ministro da palavra, eu não vou pregar o que a igreja manda. Eu vou pregar a doutrina de Cristo, que Jesus mandou. Foi Jesus quem disse, Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Dá uma lidinha lá. Olha o que Jesus disse. Aí vem esses homens, estabelece para o povo sua autoridade. É por isso que eu digo, irmão, muitos não gostam de me ouvir porque eu prego a verdade. E muitos não estão dispostos a ouvir a verdade. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 28, no versículo 18. E chegando-se Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora escute o que Jesus vai dizer no versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é o que o pastor manda, não é o que a igreja manda. Nós temos que pregar para o povo, ensinar para o povo, doutrinar o povo. Tudo aquilo que Jesus mandou. E aqui não. Nesse ministério, o povo está submisso a guardar, a jurar pela fidelidade à doutrina de igreja. Não é a doutrina de Cristo. Por isso que a maioria desses líderes é tudo na Fórmula A. É tudo na moldura da igreja. Não podem falar nada que está na verdade do Evangelho, porque eles têm que falar somente aquilo que está dentro da regra de fé da Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, a quem eles juram fidelidade, a quem eles estão mais dispostos a servir e obedecer do que a Cristo. É a verdade, irmão. É a verdade. A verdade tem que ser pregada, doa em quem doer. Escute você e se converta. Deixe de ser discípulo de igreja e vá ser discípulo de Cristo. Deixe de ser seguidor de homem e vá ser seguidor de Cristo. Deixe de pregar a doutrina de igreja e vá pregar a doutrina de Cristo. Eu vou botar de novo para você ouvir o que foi dito pelo pastor presidente desse ministério. E não é só ele não. É muitos ministérios aí. Por isso que eu digo, irmão, sai do meio deles. Sai do meio deles, irmãos. Vá para Jesus. O lugar para você estar é Cristo, não é a igreja. A quem você deve seguir é a Cristo, não é a igreja. Eu não estou falando isso. Não se admite que um presbítero crie os seus Não se filhos admite, olha o que ele para diz. ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos. Porque ele é presbítero. Ele, olha a imposição que ele dá para os líderes lá, para os seus liderados. Vocês têm que criar os seus filhos para serem assembleanos. Cadê Cristo aí? Ele não fala uma única vez em Cristo. Vou mostrar a vocês que ele não leva ninguém a ser submisso a Cristo nem à doutrina de Cristo. Ele está preocupado que você seja submisso a ele e à igreja dele, a quem ele manipula, engana vocês, dizendo que é para obedecer a Deus. É mentira. É a palavra dele. Olha o que ele diz. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Aonde é que está isso, Jesus orientando? Aonde Jesus convidou alguém a ser fiel à doutrina de alguma igreja? Aonde Paulo, Pedro, João, qualquer um dos apóstolos, orientou alguém a ser fiel a alguma doutrina de igreja? Aonde os apóstolos ou Jesus ensinaram alguém a ensinar o filho a ser da igreja determinada, Assembleia de Deus Ministério Pernambuco? Aonde é que está Cristo aqui? Ele não cita Jesus. Ele não cita, você tem que ensinar seu filho o que a Bíblia diz, no caminho que ele deve andar. E o caminho que ele deve andar não é nenhuma igreja. Ele não cita isso, olha o que ele diz. Vamos lá. Diz a Igreja Assembleia de Deus. Não faz questão, Assembleia de Deus. É a única igreja santa, nem estou dizendo Aí já vem que apelar com um eu argumentozinho que não não estou cola. falando nada disso, mas quem Fala está sim. escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. E os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Tá vendo, meus irmãos? Meus amados irmãos, Ele diz que os senhores, aqueles que vão estar lá
liderando o povo, tem que jurar fidelidade, não é a Cristo. Você viu o áudio? Em momento algum, ele falou de Jesus. Em momento algum, ele falou da doutrina de Cristo. Ele está preocupado em formar em vocês discípulos de igreja. Eles querem que vocês sejam submissos à doutrina de igreja. Esses homens são os maiores empecilhos que leva muitos ao inferno, que priva muitos da verdade, que são pedra de tropeço para muitos que estão sendo discípulos deles dentro desses ministérios. Meu irmão, se você quiser ser discípulo de Cristo, você tem que seguir a Cristo e guardar fidelidade à doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma, seja Assembleia de Deus, seja Deus é Amor, seja Congregacional Cristã do Brasil, seja Adventista, seja Presbiteriana, seja Congregacional, seja qual for, é muita direção para o povo viver submisso às instituições, enquanto Cristo e os apóstolos não ensinou ninguém a isso. Por isso que eu disse, e digo sempre, muitos vão para o inferno pensando que vão para o céu. Muitos estão dentro da maldição pensando que estão na bênção. Muitos estão seguindo homens pensando que estão seguindo a Deus. Cuidado, meu irmão. Isso aqui foi falado, não é por mim não. Estou mostrando o que é fato, o que é realidade. Por um líder de um sistema religioso, determinando para que você seja fiel, não é a Cristo, não é a doutrina de Cristo, é a Ele, a igreja dele. Cuidado, aqui você ouve a verdade, gostando ou não, a verdade que liberta é essa. Jesus é a quem você deve seguir, é a quem você deve jurar fidelidade, é a doutrina de Cristo para que você seja salvo. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, mas não é a doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo, pois fazendo isso te salvarás. 1 Timóteo 4,16. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam estar analisando isso aí e sejam prudentes. Acorda, irmão, sai do meio deles, desperta tu que dormes e Cristo, Jesus, o nosso Senhor, está te esclarecendo nesta hora por esse vídeo de instrução. Aqui você recebe a verdade de Deus e é convidado a ser submisso e a jurar fidelidade a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, guardando e praticando a doutrina dele e não de igreja. Amém?